Boa noite, irmãos. Essa transmissão que faço agora, quero fazer uma reflexão no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, do versículo 12 ao versículo 14. E assim diz a palavra de Deus: De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós temos passado uma imagem de Deus para a igreja e para o mundo. Algumas pessoas, elas estão passando uma imagem de um Deus iracundo, justiceiro, que está como que numa esquina escondido esperando alguém errar para pegar essa pessoa. Muita gente tem exagerado a dose de uma forma a mostrar a justiça de Deus de uma forma justiceira. E tem sido esse Deus que eles têm mostrado. Outros, por seu turno, têm pregado sobre um Deus paz e amor. Pode tudo, tudo pode. E nesse Deus, nessa imagem que estão levando de Deus, não há ideia de arrependimento, conversão, exigência, disciplina. É paz e amor, vale tudo. No finalzinho, Deus vai bater a mão na cabeça de todo mundo e vai abrir o céu. Mas há uma percepção bíblica, um terceiro grupo tem levado a imagem de Deus de conformidade no que é revelado nas Escrituras Sagradas e de uma forma plena em seu Filho Jesus Cristo, a encarnação, Jesus de Nazaré, a encarnação de Deus. Deus de graça, Deus que é amor, perene, pleno. Mas esse amor, por algumas ocasiões, ele se manifesta em zelo, em proteção e, em alguns casos, até em correção com punição. E é sobre esse Deus que Salomão estava orando. É para este Deus que Salomão está orando, o que foi registrado aqui no capítulo 7, 6, 7 do segundo livro das Crônicas de Israel. O contexto aqui é da consagração do templo. O templo agora está pronto, os utensílios estão sendo colocados no lugar. E no capítulo 6, Salomão faz uma extensa oração, interessantíssima oração de Salomão, no capítulo 6. Primeiro, ele reconhece que Deus não habita em templos feitos por homens, que nem os céus cabem em Deus, nem os céus dos céus. Ele tem essa percepção bem já avantajada para o seu tempo, e ele apenas pede que o templo seja uma casa de oração, um ponto de oração. Ele então faz uma oração que prevê várias situações em que o povo pode
pecar, que o povo pode se desviar da presença de Deus. E pede para que, se houver tais casos, se o povo pecar contra Deus nesta ou naquela ou a outra situação previstas na lei de Moisés, que Deus pudesse ouvir aquelas pessoas, caso elas viessem a se arrepender, a converter, a suplicar e a se humilhar, que Deus ouvisse e que Deus tirasse as sanções punitivas, disciplinares de cima daquele povo. No versículo 12 está registrado que Deus, então à noite, aparece a Salomão e ele disse para Salomão que ouviu a oração do rei Salomão. Isso é algo extremamente confortante. Deus ouve as nossas orações. Daniel orou a Deus por vários dias e então, depois de muito tempo, muitos dias em jejum e oração, o anjo veio e falou com Gabriel que Deus já tinha ouvido a oração desde o primeiro dia que Daniel orou. A palavra diz que antes de nós orarmos, ele já responde às nossas orações. Jesus falou que ele conhece a nossa oração antes de nós pedirmos qualquer coisa. Ele quer ouvir a nossa oração. Salomão ora a Deus, Deus aparece a Salomão de noite e diz a ele que ouviu a sua oração. No versículo 12, diz assim: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e atendi ao teu pedido. Ouvi e atendi ao teu pedido. Salomão, ele está pedindo para que a nação de Israel continue próspera, que haja saúde, que haja segurança, que haja paz, que haja prosperidade. Deus ouviu Salomão. Esse texto, ele é um texto muito bonito da palavra de Deus, porque ele nos fala sobre a intercessão de Salomão por sua pátria. Quem sabe algumas pessoas que vão ouvir essa mensagem hoje, elas possam se conscientizar de que hoje o Brasil, mais do que nunca, precisa da nossa intercessão. E como Salomão intercedia por sua pátria naquela época, que era Israel, hoje o Brasil precisa da nossa intercessão. O Brasil precisa da nossa oração, da nossa súplica, da nossa intercessão. Agora eu quero levantar 3 pontos aqui que venham trabalhar por que Salomão usou da intercessão, por que Salomão fez aquela longa oração, por que Salomão orava, intercedia pelo seu povo. E não só Salomão, Daniel orava pelo seu povo, Neemias, eles oravam, inclusive confessavam os pecados do seu povo. Nem todo mundo está consciente daquilo que está ofendendo a santidade de Deus. E muitas vezes os próprios profetas e reis e sacerdotes oram confessando os pecados do povo. Aqui Salomão está fazendo uma intercessão antes de acontecer algum problema. Ele é tão cauteloso que está pedindo a Deus, e se acontecer isso ou aquilo, se o teu povo se desviar para um lado ou se desviar para o outro, e se humilhar e te buscar neste lugar, e se converter e abandonar os seus erros, tire as sanções, tire a doença, tire a praga, tire a guerra, tire a fome. Salomão, ele faz uma intercessão baseada na precaução. E o primeiro motivo por que Salomão intercedia pelo seu povo, é porque ele sabia quem era ele
e o que era a natureza humana. Ele sabia quem era ele, Salomão, quem era o seu povo e o que era a natureza humana. Todos nós estamos prontos, passíveis de nos desviarmos da graça de Deus. Nossos ouvidos têm uma capacidade tremenda para se fechar para Deus. Nosso coração, como diz Jeremias, o profeta, é profundamente corrupto e enganoso. Ele tem uma capacidade tremenda de se endurecer para Deus. E por isso, Salomão intercedia, porque ele sabia que a qualquer momento o povo poderia se desviar da presença de Deus. A história de Israel lhe mostrou isso. Foi uma história conturbada, uma história cheia de rebelião, uma história cheia de cegueira, uma história em que Deus sempre teve que levantar um líder, um profeta, um juiz, um sacerdote para estar orientando aquele povo. Era um povo que mudava de posição rapidamente deixava o caminho de Deus e ia para outros caminhos. Era um povo que trazia em seu seio famílias rebeldes. E então Salomão, ele faz essa oração. Infelizmente, esse mal que Salomão percebe na história, no exemplo da história do seu povo, voltaria futuramente, inclusive na sua própria vida. Salomão, mais tarde, se torna um homem devasso, um homem idólatra, e deixa o caminho da sabedoria de Deus. Ele sabia disso, e ele intercede por isso, para que Deus possa ouvir o seu povo. Assim que Salomão morreu, o seu reino foi dividido. Houve uma rebelião contra o seu filho e 10 tribos seguiram a facção e se formou então o reino de Israel no norte. E somente 2 tribos seguiram a casa de Davi, que se formou o reino então de Judá no sul. Salomão sabia o que era a natureza humana. E certa vez Jesus, no Evangelho de João está narrado que Jesus não se dava muito àquelas pessoas, porque ele não confiava muito nelas, porque ele sabia perfeitamente o que era a natureza humana. Assim sendo, Salomão faz aquela oração intercessória maravilhosa, porque sabia o que era ele e o que era a natureza humana. Uma natureza propensa à cegueira, propensa à surdez, ao endurecimento para com as coisas de Deus, para com as coisas do Senhor. Mas há um segundo motivo porque Salomão fez aquela oração, é porque, na verdade, Salomão sabia que Deus era clemente e misericordioso. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Pois se ele disse, há de ser, e se ele prometeu, há de se cumprir. Se o homem tem uma natureza tão pecaminosa, ao ponto de se desviar facilmente do caminho, aliás, quero levar em consideração aqui que a palavra pecado, ela tem essa ideia de desvio do padrão, não conseguir manter o padrão, desviar-se. Então, se o homem tem essa natureza, a natureza de Deus é outra. Deus é clemente e muito misericordioso, e Salomão sabia disso. Deus julga, Deus corrige, Deus disciplina, mas a sua ira, diz a palavra de Deus, que ela dura só por um momento, mas a sua misericórdia, ela dura para sempre, para sempre. Salomão, ele pede a Deus, baseado nessa consciência de que ele tem,
de que Deus é clemente, sempre misericordioso e amoroso, para que se acontecer com qualquer um deles naquela época, como também hoje nós, vivendo num outro contexto, mas os problemas, embora em lugar diferente, em tempo diferente, os problemas humanos são os mesmos, basicamente, para todas as épocas. Deus disse para Salomão: eu ouvi a tua oração e eu te atendi. De fato, Deus é longânimo e assaz misericordioso. E a palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Deus disciplina, Deus pune quando precisa punir, e geralmente em larga escala, quando Deus está disciplinando uma nação, uma geração, uma família, ou até mesmo uma civilização, Ele geralmente pune com guerra, Ele pune com fome, Ele pune com pragas, com morte. E isso é muito claro nos ensinos da palavra de Deus, do Velho e do Novo Testamento. Deus é misericordioso. Salomão sabia disso, é por isso que ele intercedia: Senhor, se acontecer do teu povo se desviar e praticar a idolatria, ou se o teu povo se desviar e fizer aquilo que a tua lei condena, ou aquilo outro, mas se o teu povo se arrepender e buscar e mudar de vida, então, Senhor, perdoa. Então, Senhor, restaura. Tire as sanções da disciplina de cima do teu povo. E a resposta que Deus deu no versículo 14 é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, e sararei a sua terra. Salomão faz a sua oração a Deus por sua nação, porque sabia o que é a natureza humana, mas também porque ele sabia que esse Deus é assaz, clemente e misericordioso, mas também Salomão sabia que só há prosperidade para um indivíduo, para uma família, para uma nação, quando o povo está andando no caminho determinado por Deus. Ele sabia disso. O reino de Salomão foi o clímax da prosperidade, foi o auge, foi o topo da prosperidade de Israel. Depois de Salomão, nunca mais Israel se recuperou. Salomão foi a era de ouro do reino de Israel. Ele sabia que a prosperidade de uma nação está vinculada ao conhecimento de Deus e à obediência a Deus. É por isso que a palavra diz que feliz é um povo cujo Deus é o Senhor. Um povo que obedece ao seu Senhor. Eu fico pensando se o Brasil conhecesse o verdadeiro Deus revelado em Jesus Cristo, o verdadeiro Deus revelado na sua palavra, e andasse nos caminhos do Senhor, seria a principal, a maior nação do planeta Terra, o maior país, em todos os sentidos, tecnológico, científico, na área da saúde, na área da educação, na área econômica, na área industrial, na área moral, espiritual. Seria um celeiro de bênção para todo mundo. Salomão sabia disso, e por isso ele pede a Deus para que, se vier a acontecer, que Deus toque no povo para se arrepender, para que volte e peça perdão a Deus e conserte a sua vida.
duas questões importantes. O favor de Deus sempre está ligado à condição do arrependimento e da conversão real de uma nação. O favor no sentido da prosperidade, de trazer saúde a uma pátria, prosperidade econômica, prosperidade na área da saúde, todas essas áreas que eu falei, o favor de Deus para trazer isso está vinculado a uma vida de obediência, a uma vida reta nos caminhos dele. Evidentemente que aqui entra naquela questão da providência de Deus, naquela questão retributiva. Deus pune aquele que faz o mal para que se arrependa e Deus recompensa, premia aquele que faz o bem. É nesse sentido, e não no sentido de salvação, mas no sentido de providência retributiva no governo de Deus. Salomão está orando pela nação de Israel. Ele pede a Deus para sarar a terra de Israel, a nação de Israel, caso venha se enveredar em caminhos de pecados. Eu vou concluir dizendo que nós precisamos de tantos intercessores no Brasil hoje, para interceder por nossa pátria. Diz o profeta que Deus procurou e não encontrou um só que intercedesse. Um só que intercedesse. Ele é justo e misericordioso. Ele não se compraz na destruição das suas criaturas, nem dos seus filhos. Não há nenhuma alegria em Deus em estar punindo, em estar enviando praga, em estar incitando a destruição. Nenhuma. Quando ele está corrigindo para o arrependimento. Nenhuma. Em Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A minha esperança é que nesses dias difíceis que estamos atravessando, não só na nossa pátria amada, mas em todo o mundo, que muitos intercessores levantem o seu incenso, a sua oração ao Deus dos céus, para que as pessoas dessa terra percebam o caminho errado no qual entraram e possam se voltar para o Senhor e se arrepender, porque Ele é assaz benigno. E a promessa dele, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o Brasil. Amém.